ETFs irlandeses podem te proporcionar os mesmos benefícios que você teria com uma offshore ou uma holding familiar. Você sabia disso? Blindagem patrimonial, facilidade na sucessão familiar, zerar impostos e até mesmo obter descontos nos pagamentos que você tem que fazer sobre os dividendos que você recebe. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre os ETFs irlandeses e como que você pode utilizar os seus benefícios para criar prosperidade para sua família, fica aqui até o final do vídeo. Solta a vinheta. Opa, tudo bem? Meu nome é Nilson Dias, sou fundador aqui do projeto Família Investidora e aqui nesse canal você aprende a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior do que você teria com os investimentos tradicionais aqui na B3, na Bolsa Brasileira, ou na Previdência Privada, ou até mesmo do INSS. Aqui a gente trabalha com ETFs globais em moeda forte e o assunto do vídeo de hoje são os ETFs irlandeses. Se você ainda não é assinante aqui do canal, lembra de clicar no quadradinho vermelho que está aqui no cantinho da tela, assina o canal, ativa o sininho, porque toda quarta-feira, todo domingo, tem vídeo novo aqui no canal. Vamos começar falando um pouquinho sobre por que as pessoas abrem offshores ou abrem holdings fora do país. Você já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida o governo falar sobre taxar a fortuna dos ricos. E já deve ter ouvido também algumas pessoas falar que isso não funciona porque os ricos acabam tirando as suas riquezas daquele país que está cobrando mais impostos e move a sua conta corrente ou o seu patrimônio líquido, seus investimentos, para outro país. E esse ano também passou uma lei nova sobre offshores, que faz com que a apuração de lucros tenha que ser anual e acaba que isso torna os offshores um pouco menos interessantes. Só que tem um ponto que está passando despercebido pelas pessoas. Alguns dos benefícios, não vou falar que todos eles, mas alguns dos benefícios que uma offshore ou uma holding familiar te proporciona, você pode sim obter abrindo uma conta na Interactive Brokers do tipo JTWROS, ou Joint Tenants with Rights of Survivorship, que é um tipo de conta onde você tem dois cotitulares, por exemplo, o marido e a esposa. Se um dos dois vier a faltar, o outro já assume aquela conta, porque ele é cotitular, não entra em inventário, não tem pagamento de ITCD, não tem pagamento de ITCMD, não tem nada disso, o outro já é cotitular, tá? Caso os dois morram, acidente de avião, por exemplo, e eles tenham sucessores, os filhos, não existe imposto de herança para fazer essa sucessão desse patrimônio que está, por exemplo, domiciliado na Irlanda. Redução ou zerar impostos ou tributos sobre herança. Blindar o seu patrimônio contra trabalhistas, contra qualquer ação judicial no Brasil, tudo isso você consegue também através dos ETFs irlandeses e de uma conta fora do Brasil na Interactive Brokers. Blindar o seu dinheiro de confisco do governo, como aconteceu na época do saudoso pela-saco Fernando Collor de Mello. Algumas características que uma offshore traz para você, você não vai conseguir com essa estrutura que eu estou aqui te falando, que é uma conta na Interactive Brokers conjunta e investimento em ETFs de renda fixa ou renda variável na Irlanda. Por exemplo, o anonimato. Você pode montar estruturas lá fora em que você não faz parte de quem assina por aquela empresa, mas você só é um conselheiro dentro do board daquela empresa. Assim você tem um anonimato dentro daquela estrutura, ninguém vai saber que aquele dinheiro ali na verdade pertence a você. Geralmente isso é para pessoas que são politicamente expostas ou que fazem merda, né? Faz coisa errada, tá envolvida com crime, com coisa que não presta, aí busca essas estruturas onde tem anonimato. Então não necessariamente você precisa disso. A pessoa comum que trabalha, paga seus impostos em dia, tem rastreabilidade da sua receita, tudo direitinho, você não precisa de anonimato. Então essa estrutura já serviria para você. Independente de você estar buscando ou não os benefícios de uma offshore, a gente não pode negar que os ETFs irlandeses eles têm uma grande vantagem para nós brasileiros ou até mesmo para um português
ou qualquer pessoa que não seja residente nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você tem a maior gama do mundo de investimentos em ETFs. Lá fora, por exemplo, só na Bolsa Americana você vai ter mais de 6 mil empresas listadas contra apenas 500 que nós temos aqui no Brasil. Fora toda a diversidade de ETFs, que é o nosso foco principal aqui do canal. Um americano, quando ele recebe dividendos na sua conta, ele vai ser tributado 15% ou menos, tá bom? Dependendo do tipo de conta aonde ele está investindo. Ele pode ter uma conta específica para aposentadoria que tem vantagens tributárias. Esse tipo de isenção ou de redução de impostos não está disponível para um brasileiro, não está disponível para um português. Então, a única forma de você obter um certo desconto, ou seja, pagar menos impostos sobre dividendos, é você investindo através dos ETFs irlandeses que compram ativos lá nos Estados Unidos. E a gente tem vários ETFs, tanto da BlackRock quanto da Vanguard, quanto da Invesco, que fazem exatamente isso. Eles montam o domicílio na Irlanda, eles compram ativos lá nos Estados Unidos. Com isso, ao invés de você ser descontado na fonte 30% em impostos sobre dividendos, você é descontado apenas 15%. E lembrando também que nos Estados Unidos, a partir do momento que você passa de 60 mil dólares de patrimônio investido, começa ali a vigorar uma tabela progressiva de cobrança de impostos sobre herança. Se você vier a morrer, começa em 18%, pode chegar em até 40%. Na Irlanda, não vai ter isso. Ah, Nilson, mas é uma bala de prata, então? Serve para tudo essa conta? Como é que eu posso garantir uma sucessão familiar sem dor de cabeça? Não. Vou dar um exemplo aqui que a gente estava discutindo lá no grupo da família investidora entre os alunos. Imagine uma mãe que é separada do marido e ela é maior de idade e um filho que é maior de idade, tá? Então a mãe pode pensar assim: vou abrir uma conta na Interactive Brokers com o meu filho maior de idade. Assim, quando eu morrer, ele já vai herdar a cotitularidade dessa conta, não vai ter ITCD, não vai ter nada disso, porque ele já é dono da conta. Só que imagina que ainda você em vida, essa mãe, o seu filho se casa com uma mulher e se divorcia dela. Ela vai ter direito, se tiver tudo declarado direitinho na Receita Federal, a 50%, dependendo do regime de comunhão que for feito esse casamento, vai ter direito a 50% daquela conta da Interactive Brokers que é sua, que é da mãe, só que a mãe colocou o filho ali como cotitular, mesmo que o filho não esteja aportando nada ali, a esposa, ex-mulher, vai ter direito. Então não são em todas as situações que você deveria fazer uma JTWROS. O mundo ideal, né, é aquele que as pessoas continuam casadas para sempre, né, felizes, né, e a gente sabe que isso quase nunca é verdadeiro. E aí esse casal, ele tem essa conta JTWROS e os filhos vão ter ali uma capacidade de herdar isso sem pagar imposto sobre herança. Lá na frente, o casal continua junto, ele pode abrir uma conta, um dos filhos pode se tornar ali o procurador da família, por exemplo, e aí o pai ou a mãe, por exemplo, pode abrir uma nova conta na Interactive Brokers com aquele filho maior de idade. Imagina que o filho casou, já tem mulher, já está lá no estado avançado já, não vai separar, tá tudo certo. Pode ser feita a sucessão dessa forma. Os pais originais ali, né, que agora vão ser avós, né, eles vão criar uma nova conta com os filhos, né, e aí você pode fazer uma solicitação de transferência de custódia, né? Você pode transferir a custódia daqueles ETFs para fazer sucessão parcial ou total para um filho, para dois filhos, para quem você quiser, na verdade, porque você pode abrir uma conta conjunta com qualquer maior de idade em qualquer parte do mundo. E somente com esse tipo de estrutura você pode zerar totalmente os seus impostos no usufruto. Imagina que você mora no Brasil, mora de aluguel, tá? E você tem um custo de vida aí, por exemplo, de 20 mil reais por mês. E aí você está juntando lá o seu dinheiro, chegou lá no seu patrimônio desejado, 600 mil dólares, 1 milhão de dólares, o que quer que seja. E aí você fala: Nilson, se eu começar a vender meus ETFs agora, eu vou pagar imposto no Brasil. Você tem a possibilidade de sair do país, dar a saída definitiva, ir para um país onde você possa ter até um custo de vida mais barato, por exemplo, a Tailândia, o Uruguai, o Vietnã, né? O brasileiro é muito só a Europa e Portugal e Estados Unidos, mas tem muito mais países onde você pode ter uma qualidade de vida excelente. Montenegro, vários países onde você vai ter vantagens tributárias para você poder vender os seus ETFs, morar num país que tem qualidade de vida, segurança
que tem também impostos reduzidos sobre o consumo e você não paga nenhum imposto no Brasil, mesmo que você tenha feito toda a sua fase de acumulação como brasileiro. Ficou 2, 3 anos na Tailândia, por exemplo, lá em Bali, lá curtindo, vendeu seus ETFs todos, está com dinheiro já líquido na sua conta, você pode voltar para o Brasil e usar aqueles dólares líquidos para você converter em reais, comprar fundos imobiliários, comprar ações de dividendos, construir um prédio de kitnet para você ter renda ativa com locação, enfim, você pode fazer várias possibilidades de usufruto com esse dinheiro que você acumula com os ETFs, né? Você pode desde continuar no mercado e vender ETFs todo mês, ao máximo de 4% do seu valor patrimonial, ou você pode repatriar esse valor todo e investir em imóveis, investir em algo que vai te gerar uma renda recorrente para que você possa viver até o fim dos seus dias. Eu não gosto dessa coisa do aluguel, né? Inclusive tem imposto muito alto sobre os recebíveis de aluguel, talvez até entre vários imóveis e fundos imobiliários, né? Tipo assim, logo o Nilson que está falando aqui de fundo imobiliário, que sempre fala mal de fundo imobiliário, talvez eu preferiria uma carteira de fundos imobiliários e REITs americanos, tá? Para quem não quer ficar vendendo ETF todo mês, que é a melhor estratégia, do que ter vários imóveis, tá? Mas construir um prédio de kitnets dá muito certo. Meu sócio mesmo, o Thiago Bernardes, tem 16 kitnets lá em Sorocaba, que ele mesmo construiu o prédio do zero, comprou terreno e tudo mais. Então é algo que para algumas pessoas pode fazer sentido. E aí você tem sim uma forma de você burlar esse imposto de 15% de ganho de capital, porque o fato gerador, que é a venda do ETF, se ele acontece quando você não é residente fiscal do Brasil, você pode sim evitar esse grande imposto. Então, se você já estava vendo aí com o advogado para abrir holding familiar, para abrir offshore lá fora, quem sabe você pode optar por esse caminho de fazer uma conta na Interactive Brokers, JTW, ROS, investir nos ETFs irlandeses e assim eu acabei de te poupar aí pelo menos uns 5 a 10 mil dólares de abertura de offshore, mais aí um custo fixo que você teria anual de pelo menos 1.000 a 5.000 dólares também para manter a contabilidade da sua offshore. Simples. Resolve todos os casos? Não, mas quem sabe na sua família pode ser um fato a você considerar. Se você gostou desse vídeo, acha que ele contribuiu para o seu conhecimento, para você ter mais uma informação que pode ser muito útil aí no seu futuro, deixa um comentário aqui, deixa o teu joinha. Lembra também de assinar o canal, clicando no quadradinho vermelho aqui no cantinho da tela. Se você ainda não é assinante aqui, ativa o sininho também para você ser lembrado, porque toda quarta-feira e todo domingo às 19 horas tem vídeo novo no canal.